Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, não há ninguém melhor do que ninguém. A verdade é que todos nós pecamos, nascemos em pecado e não é por conta de ter boas obras ou boas atitudes que vamos herdar a vida eterna. Se fosse assim, se eu fosse salvo, se eu pudesse ser salvo por conta das minhas boas ações, não seria necessário que o próprio Deus deixasse a sua glória e viesse à terra, morresse como filho de Deus, morresse na cruz por cada um de nós. Somente em Jesus Cristo nós temos a salvação. E quando entregamos a vida para Cristo, a nossa vida começa a ser transformada. Mais uma vez, não é por conta de sermos pessoas boas, é por conta de Deus ser bom. E a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É isso que a Bíblia nos ensina. Deus ele não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, Deus ele é paciente, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sim, Deus deseja que todos sejam salvos, mas infelizmente a grande maioria das pessoas não serão salvas. Pelo menos Jesus revelou isso quando disse que larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição e são muitos que entram por ele. E apertada é a porta, estreito é o caminho que leva à salvação e são poucos que o encontram. Sim, a salvação é através de uma porta estreita, de um caminho apertado, e esse caminho é o Senhor Jesus. Somente Jesus pode nos dar a salvação. Veja, Deus deseja que todos sejam salvos, mas Deus não obriga que as pessoas aceitem a mensagem do Evangelho. Por isso, Jesus Cristo ele deixou muito claro: arrependam-se e creiam nas boas novas. A fé em Jesus Cristo, o arrependimento, significa abandono da minha própria vida. Eu deixo de fazer aquilo que eu quero para fazer aquilo que o meu Senhor quer. Isso é salvação. É uma mudança de vida, uma mudança de direcionamento. Não é simplesmente frequentar a igreja, ir aos domingos na igreja, participar dos cultos, ler a Bíblia, fazer oração e eu vou ser salvo. Não é simplesmente isso. Porque uma pessoa pode fazer tudo isso e ainda assim viver para si mesmo. Viver uma vida egoísta, não ter Jesus como Senhor. Vai ser uma pessoa boa aos olhos da sociedade, mas isso não perdoa pecados. É a nossa fé no Senhor Jesus. É a nossa atitude de obediência à palavra de Deus, que demonstra realmente que o Espírito Santo passou a habitar em nós. Por isso é tão importante estar com a palavra de Deus em mãos e na mente, no coração, e obedecer à palavra. Um certo trecho das Escrituras, na carta de Tiago, diz o seguinte: que não sejam apenas ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos, mas sejam praticantes. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus e não colocamos em prática, estamos enganando a nós mesmos. E Deus deseja o melhor para cada um de nós. Quando uma pessoa ouve a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo trabalha no coração dessa pessoa, e essa pessoa então tem a oportunidade de aceitar esta mensagem e ser transformada. O primeiro passo, depois que uma pessoa aceita a mensagem, é fazer parte da igreja do Senhor, se batizar. O próprio Senhor Jesus Cristo se batizou, deixando o exemplo para nós. O batismo integra, faz com que a pessoa entre na igreja como membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. A igreja, ela representa o próprio Senhor Jesus Cristo na terra. Não tem como eu ter comunhão com Jesus se eu não tenho comunhão com o corpo de Jesus, com a igreja. As Escrituras Sagradas é que diz a verdade. Não há engano, não há distorção, não há mentira. A palavra de Deus ela é verdade e ela não comete erros. Nós erramos, mas a palavra de Deus ela é fiel e não comete erros. Por isso, quando pregamos o Evangelho, pessoas são transformadas, pessoas podem ser impactadas com essa mensagem da salvação. Que você possa dar ouvidos a essa mensagem do Evangelho e viver uma vida que Deus sonhou para você, não apenas nessa terra, mas por toda a eternidade, porque a nossa vida aqui passa muito rápido, mas Deus preparou uma eternidade de alegria, de prazer eterno para aqueles que se entregaram ao Senhor, para aqueles que aceitaram essa mensagem. Que Deus te abençoe e fique na graça e a paz do Senhor.